Vamos dar sequência às correções das questões relacionadas ao Estatuto do Idoso. E nós paramos na pergunta de número 31. Assinale o que for incorreto. Prestem atenção, grifem esse incorreto. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos no Estatuto do Idoso forem ameaçados ou violados. As medidas de proteção ao idoso previstas nessa lei poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente e levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Então, aqui nós estamos falando das medidas de proteção ao idoso. Quando essas medidas de proteção ao idoso serão aplicadas? Isso está lá no artigo 43, se eu não me engano, do Estatuto do Idoso, tá? As medidas de proteção ao idoso serão sempre aplicadas quando a sociedade ou o Estado pratica uma ação ou acabam sendo omisso em relação aos direitos do idoso. Então, o primeiro momento para se aplicar as medidas de proteção é quando o Estado ou a sociedade é omissa ou pratica alguma ação que vai ferir os direitos da população idosa. A segunda é quando, devido à falta ou omissão, devido ao abuso da família, do curador, da entidade, os direitos dos idosos acabam sendo violados, tá? E o terceiro, em razão da sua condição pessoal. Então, nesses três momentos aí, se aplica medidas de proteção a esse idoso. E isso nós vamos achar lá no artigo 43, vou ler para vocês. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados. 1. Por ação ou omissão da sociedade do Estado. 2. Por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento. E 3. Em razão de sua condição pessoal. E aqui está pedindo para que a gente assinale a alternativa incorreta. A primeira fala o quê? Por ação ou omissão de sociedade do Estado. Nós já vimos que está correta. O B, por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento. Também está correta. E C, em razão de sua condição pessoal, também está correta. Mas olhem essa D. Por ação ou omissão do tutelado. Pessoal, Estatuto do Idoso não vai falar de tutela. Estatuto do Idoso sempre vai falar de curatela, tá? Então, se vocês souberem isso, que em relação ao idoso vai se aplicar a curatela e não a tutela, a gente já consegue eliminar essa alternativa. Na hora você bate o olho e já percebe que essa alternativa é incorreta. Então, a alternativa incorreta é a D, por ação ou omissão do tutelado. 32. Assinale o que for incorreto. As entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa permanência para idoso ficam obrigadas a adotar os seguintes princípios. Quais são os princípios, né? Que essas instituições, essas entidades que desenvolvem programas de atendimento em relação à longa permanência dos idosos, quais são os princípios que elas precisam adotar, né? A. Preservação da identidade do idoso e oferecimento do ambiente de respeito e dignidade? Com certeza, tem que se respeitar a intimidade desse idoso, a dignidade desse idoso, a história de vida desse idoso. Então, essa alternativa A, sem dúvida nenhuma, está correta. A B. Preservação dos vínculos familiares, inclusive quando constatado maus tratos. Pessoal, muitos idosos acabam indo para instituições de acolhimento devido aos maus tratos que sofrem no ambiente familiar. Nesses casos, a instituição, a entidade, ela deve garantir o contato desse idoso com esse familiar que muitas vezes praticou vários tipos de violência, vários tipos da questão da negligência, da violência sexual. Nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Cada caso precisa ser analisado e estudado. Sem dúvida nenhuma, essa alternativa está errada, porque ela fala que tem que preservar os vínculos familiares, inclusive quando constatado maus tratos. E nós sabemos
que muitos idosos acabam indo para as instituições de longa permanência por conta de toda a situação de violência e de negligência. A equipe técnica, assistente social, psicólogo, precisa avaliar muito cada situação para ver se a preservação desse vínculo familiar será benéfico ou não para o idoso. E se constatado que não será benéfico, não tem por que a instituição, a entidade forçar a barra. Então, sem dúvida nenhuma, essa daí está errada. C. Participação do idoso nas atividades comunitárias de caráter interno e externo? Sem dúvida nenhuma. O idoso precisa participar de atividades dentro da própria entidade, mas também em atividades externas. Atividades que, de certa forma, garanta a convivência comunitária desse idoso, inclusive com outras gerações, não apenas com idosos, tá bom? Então, sem dúvida nenhuma, está correta. E D, atendimento personalizado em pequenos grupos. Também é um princípio fundamental aí para essas entidades de longa permanência para o idoso. Então, a alternativa é incorreta, sem dúvida nenhuma, é a B, preservação dos vínculos familiares, inclusive quando constatado maus tratos. Beleza? Vamos para a 33. O Estatuto dispõe de exceção que assegura o acesso à justiça à pessoa idosa. Com base nessa afirmação, assinale V e F. V para verdadeiro e F para falso. A primeira. O poder público poderá criar varas especializadas exclusivas do idoso? Sem dúvida nenhuma, isso está lá no artigo 70. O poder público pode sim criar essas varas especializadas, tá? E, inclusive, exclusiva para o idoso. A próxima, é assegurada a prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos em qualquer instância? Correto. Isso está lá no Estatuto do Idoso também. É assegurada essa prioridade na tramitação dos processos e procedimentos, tá? Próxima, o interessado na obtenção da prioridade, fazendo prova de sua idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente para decidir o feito que determinará as providências a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância em local visível nos autos do processo. Isso daqui também está correto. Está lá no artigo 71, se eu não me engano, tá bom? Beleza? Próxima. A prioridade cessará com a morte do beneficiado, não estendendo-se em favor do cônjuge. Deixa eu procurar aqui onde está. Não estendendo-se a favor do cônjuge, superstite, companheiro ou companheira com união estável, maior de 60 anos. Errado, gente. A lei não fala assim, o idoso morreu, a prioridade vai cessar porque o idoso morreu. Ao contrário, olha o que a lei fala. A lei fala assim, a prioridade não cessará com a morte do beneficiário, estendendo-se em favor. Vocês viram que aí na alternativa, antes do estendendo-se tem um nãozinho, tá? Então a banca colocou, a banca tirou o não primeiro, né? A prioridade não cessará, ela tirou o não. E depois ela acrescenta o não. Não estendendo, é estendendo. Então, o correto seria: a prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge, superstite, companheiro ou companheira com união estável maior de 60 anos, tá? Então, assim seria a alternativa correta. Então, a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, a terceira é verdadeira, e essa última que nós acabamos de ler é falsa. A sequência correta, a sequência D, V, V, V e F. Bom, pessoal, não vou começar a próxima questão, porque nós vamos entrar na discussão do movimento de reconceituação, que eu vou deixar para o próximo vídeo. Beijo! Se depender desse ritmo, acho que até o ano que vem a gente termina todas as questões, hein? Até mais!